pessoal, voltamos e mais uma vez lembrando para você, a gente já falou do cartão do bem, agora deixa eu falar do Gasbras, Super Gasbras, né? E tem esse projeto, essa nova tecnologia Super Gasbras, que o botãozinho de 2 anos atrás, você apertava o botão e o gás chegava na sua casa meia hora depois, já era, tá? Agora tem coisa melhor que a balança. Como é que funciona? Você tem uma balança que eles vão te dar, não é cobrado, né? Uma balança até bonitinha para ficar na cozinha. Você coloca o botijão em cima e ela fica ali monitorando o gás. Você tem que ter uma internet boa, naturalmente, né? Fica ali monitorando. Quando o gás está acabando, a própria Super Gasbras liga para você e avisa, ó, estamos levando o gás, seu gás está acabando. Mas sempre fica uma quantidade de gás no fundo do botijão, 1 quilo, 2 quilos, às vezes até um pouco mais. Aí a balança vai dizer quanto tem de gás, vai pesar com o botijão novo que está chegando, tirou o velho, tem ali 2 quilos de gás, por exemplo. Aí tirou, colocou o novo, 13 quilos, descontando 2, você só vai pagar 11 quilos. Tecnologia nova, sempre gás, Super Gasbras. Bom, minha gente, desde o início eu estou falando, aliás, a gente já tinha divulgado desde cedo que hoje o vereador, presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, estaria aqui com a gente. E vamos também falar sobre CPI, sobre esse momento que a gente está vivendo, o que vem por aí, o que ainda vem por aí durante esse ano 2021, vacinação, enfim. O que eu tenho visto lá na UPA, só elogios à UPA, né? Nesse momento, aos funcionários da UPA, porque realmente está todo mundo aí trabalhando muito. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar com ele. Vereador, presidente, boa tarde. Boa tarde, Hélio. Para a gente é sempre uma alegria participar do seu programa. Estamos aí à disposição para as perguntas necessárias. Como é que está esse ano político, hein, Léo? Que coisa, rapaz. É tanta coisa acontecendo, você agora pegando aí, vai ter que pegar uma CPI, Rio de Janeiro aí, em polvorosa, Teresópolis também, aumentando o número de infectados. Se hoje mesmo eu vi lá que saíram 2 ministros do governo Bolsonaro, hoje à tarde pediram demissão, ou seja, é a pandemia política. Também, né? Não é só a pandemia de fato do coronavírus, mas também uma reviravolta política muito grande em todas as esferas. Você vê lá em Brasília 2 ministros saindo, você vê no Rio festa na casa do governador aqui em Itaipava, com comida e festança e tal, está na internet. Teresópolis, o caso da CPI. Ou seja, a gente vive um momento de muita dificuldade política que nós temos que saber debater de maneira adequada e entender o que é correto e o que não é correto no meio de tanta informação que nos chega a todo momento. E como é que conduz uma Câmara agora, nesse momento, Léo? Não é muito fácil, mas, em primeiro lugar, com a experiência e sempre com sabedoria, e mais do que isso tudo, ouvindo todo mundo, a gente consegue dar voz a cada um dos 19 vereadores, entender as demandas, controlar a pauta de maneira que ela sempre seja propositiva e em favor de Teresópolis, e com isso a gente vem conseguindo dar voz ao Poder Legislativo e demonstrando a todos os segmentos da sociedade que ele é importante. Uma curiosidade, eu já tive para te perguntar isso de outra vez. Você, quando foi diretor da Câmara, você já pensava no futuro em ser vereador? Não pensava, foi um caminho natural. Foi acontecendo. Foi indo e outras funções foram acontecendo até que o eleitor, na verdade, ele diz o caminho que o político deve seguir, né? O bom político ele tá à disposição de um chamado e é o próprio eleitorado em quem dá a direção que a gente deva seguir. Eu sei que você não tem a CPI, é presidida pelo vereador Rangel, né? Mais o vereador Paulinho e o Teco. Não, na verdade, é o Rangel que é o presidente. Presidente, pois é. O vereador Teco, relator. E o Dudu do Resgate, membro. Ah, Dudu do Resgate, isso. Perdão. Dudu do Resgate, tem razão. Bom, e o presidente da Câmara, durante uma CPI, Leonardo, você faz o quê? Bem, o meu papel como presidente da Câmara foi receber a apresentação do vereador Rangel, que a lei diz que tem que ter no mínimo 1/3 de assinaturas, que no caso da Câmara são 7. E nós tivemos quase o dobro, né? Foram 12 assinaturas favoráveis, com 7 contrárias. A mesa recebe, faz a leitura, o plenário referenda. E aí qual é o papel do presidente da Câmara depois de aprovada a CPI? Exatamente. Designar a comissão. Quem é o presidente, quem é o relator e o membro. E eu, com um pensamento muito de dar amplo direito de defesa e ouvir todas as partes, eu coloquei o Rangel como presidente porque não é norma, é um critério de cortesia que a gente indique o presidente
Que foi ele quem que pediu foi a ele CPI. quem pediu, né? Nós colocamos o vereador Teco como relator, embora ele tenha sido contra a instalação da CPI, mas ele é uma voz do governo, então é importante o governo também participar da CPI, para não dizer que está sendo uma comissão de inquisição, não. Na verdade, é uma comissão para apurar passo a passo o dinheiro que veio, aonde ele chegou, como ele foi gasto, a quem se pagou e se de fato o serviço foi prestado. E o vereador Dudu do Resgate, também vereador, que foi do governo e é de por Teresópolis, acima de tudo, também lá acompanhando isso tudo, de maneira que a gente deu oportunidade a todas as correntes da Câmara para que possam participar da comissão. Eu já conversei, a gente já conversou em outros programas, né? E você sempre cobrou isso. Até então se sabe o número de 51 milhões. É esse o número mesmo que vocês também têm? Então, Hélio, esse número ele já cresceu, porque vem recursos todos os dias e todos os meses para Teresópolis, né? Hoje eu conversando com a assessoria do vereador Rangel, em tese já chegaram quase 100 milhões de reais para Teresópolis, para o combate ao coronavírus do ano passado e mais o começo desse ano. A explicação, quando ele falou em tese, ou seja, sabe-se que já chegou quase 100 milhões, a gente está se vendo que já chegou quase 100 milhões, mas tem que se buscar onde Sim, o portal da transparência da Covid, da Prefeitura, estava paralisado desde agosto do ano passado. Depois que a CPI foi instalada, é que ele voltou a ser atualizado. Isso é também um dado muito importante, verificar dentro desse tempo, de agosto até agora, o que entrou, o que não entrou, o que foi pago, o que foi liquidado. O mais importante é entendermos que o papel dessa CPI no primeiro momento, ele é altamente técnico em levantamento de dados. O que veio de recurso do Estado e da União, o que foi contratado, o que foi pago e de que maneira esse serviço foi prestado. Porque a CPI da pandemia, como a sociedade mesmo já lançou esse nome, CPI da pandemia, ela nasceu através da vontade do povo. Foi um anseio popular que motivou o vereador Rangel, e quando ele lançou essa ideia, você vê que acompanha a política há muitos anos, tomou conta de todos os meios de comunicação, de internet, de Facebook, um clamor popular para que essa CPI acontecesse. Então ela tem uma função muito importante, que é de levantar os valores, ver como eles foram aplicados, a quem foi pago e de que maneira foi pago. Né? Não é para fazer inquisição. Na verdade, é para que, ao final, a gente dê até uma satisfação de como isso aconteceu. E mais do que isso ainda, a CPI não paralisa o funcionamento da saúde hora alguma. Em primeiro momento, é o levantamento documental, que vai gastar um certo tempo, que é o primeiro momento dessa maior crise da pandemia, da falta de leitos. Nós não estaremos convocando pessoas, não. Nesse primeiro momento, estaremos avaliando documentos. E quando digo estaremos, não é o Leonardo, é a comissão, é a Câmara, porque isso tudo é muito importante de ser visto. Já está chegando pergunta aqui para a gente. 51 milhões foi antes dessa verba. Foi a verba do Witzel? Aliás, daqui a pouco eu vou perguntar ao presidente sobre o que eu falei há minutos atrás, né? Uma possível vinda do Witzel e do Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Estado, né? Para estarem na CPI. Quero saber disso também. Uma pergunta aqui já chegando de casa. 51 milhões foi antes dessa verba, foi a verba do Witzel? Seriam mais os quase 100 milhões e mais os 51 milhões do Witzel? Não, pelo que eu entendi, a soma disso tudo alcançam quase 100 milhões. Os 51, com mais outros recursos e mais o que veio esse ano, a soma disso tudo alcança 100 milhões de reais. Tá, mas se um vereador, fora da CPI, Leonardo, Léo, você vai falar, você pode fazer um pedido ao prefeito sobre Sim, sobre nós isso? podemos fazer um pedido de informações, né? Ele é aprovado no plenário e o governo tem até 30 dias para responder. Então, nós utilizamos desse mecanismo legal hoje, daqui a 30 dias, muitas coisas já aconteceram. Né? A informação passa a ser até vencida. Por isso, o artifício da CPI, porque ela tem capacidade de ser mais célere, né? E como eu te disse, não é uma comissão de inquisição, é uma comissão para apurar onde é que foi aplicado e o que chegou de fato em Teresópolis. Agora, vou fazer essa pergunta para ele, mas já falei várias vezes aqui, que também já me perguntaram pelo WhatsApp, também pelo Facebook. Aliás, o pessoal que está aí no Facebook pode fazer perguntas aqui ao vereador também, hein? Tem uma opção de gente participando aqui, podem perguntar ao vereador. Já está chegando aqui pergunta. Uma comissão, uma CPI,
ela não afasta o prefeito. Não afasta nem caça prefeito. É uma comissão parlamentar de inquérito para que faça levantamento em cima de um fato determinado, que, na verdade, o fato determinado foi este: gastos, aplicação de recursos no combate e enfrentamento à Covid-19. A Regina está aqui com a gente. Léo, muito importante o que você disse sobre o portal estar desatualizado, desde agosto do ano passado, né? Além disso, ele não é fácil de usar, merecia alguns ajustes. Eu também concordo com isso, Regina. Não é fácil você entrar no... E olha que eu já trabalhei naquilo ali. Tem que simplificar o portal da prefeitura para que as pessoas possam buscar informação ali. Pode falar sobre o portal outra vez aí? Sim. A Regina comentando aqui. Na verdade, o portal estava congelado desde agosto e agora ele voltou a ser atualizado depois que a CPI foi instalada. E isso aí já é um ganho da CPI, porque faz a transparência voltar a ser eficiente e eficaz. Mas o mais importante, Hélio, é deixar claro: a Câmara, através da CPI, não está aqui para criar obstáculos no desenvolvimento do enfrentamento à pandemia. Pelo contrário, a CPI foi um clamor da sociedade. Você vê no Facebook, WhatsApp, Instagram, a sociedade quis a CPI, ela encampou. Porque a sociedade, de fato, não tem sentido, aos seus olhos e até ao seu tato, esse dinheiro todo sendo aplicado na saúde. E aí nós queremos saber onde ele esteve, como ele se deu. Olha só, o pessoal que está me perguntando sobre o feriadão, eu não vou entrar nesse tema hoje, porque eu estou guardando esse tema para amanhã, a não ser que você queira falar alguma coisa sobre o feriadão. Estão me fazendo perguntas aqui, como é que fica a empregada doméstica, sobre CPF. Não seria o tema de hoje. Mas daqui a pouco eu vou falar do feriadão também. Mas no programa de amanhã, o Igor vai estar aqui com a gente e vai falar. O Igor já vem preparado para a gente, já estou falando disso desde sexta-feira, ele vem preparado para a gente falar sobre o feriadão. Mais perguntas chegando aqui. Espera aí, deixa eu buscar lá. O Jones, do Anistia Internacional, está aqui mandando um abraço para o Léo. Grande Jones. Abraço, meu amigo. E outras pessoas, eu tenho que ir lá e cá. Vamos lá. Quanto custaria fazer no Hospital Municipal em Teresópolis? Isso é uma outra questão que tem que ser muito debatida, né? De fato, eu hoje não sei mensurar monetariamente quanto custaria, mas custaria muito barato investir em saúde, né? Em prevenção. E já por isso é importante que isso acontecesse. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta sexta-feira a construção de um hospital de retaguarda para auxiliar no enfrentamento da pandemia. Com essa nova unidade, será possível ampliar a quantidade de leitos do Hospital Municipal. O objetivo é montar uma estrutura e que a unidade permaneça em funcionamento como um pronto-socorro do hospital após a pandemia. Segundo a administração, a construção do novo hospital de retaguarda deve levar 45 dias, será entregue em 15 de julho. O projeto vai custar R$12.900.000, sendo que 4,5 milhões serão custeados pela Prefeitura e o restante foi obtido junto à iniciativa privada. R$13 milhões a montagem de um hospital. Realmente é muito importante, um valor significativo, mas que Teresópolis tem condição. E, além disso, nós temos que precificar a manutenção desse hospital. O que nós podemos entender é que, a partir desses 50 milhões, Teresópolis tinha e tem condição de ter um hospital de campanha, porque é um legado, né, que fica depois da pandemia, mecanismos e formas de nós atendermos de melhor maneira o nosso contribuinte, o nosso povo e o teresopolitano. Agora, muito se falou sobre isso, Léo. Você mesmo, inclusive, eu estava na TV Cidade nessa época, a gente foi lá, você falou, precisamos de hospital de campanha. Sim, foi nossa briga lá no auge da pandemia. Como é uma briga que se torna atual hoje, no cortante você está dizendo, um comitê de enfrentamento à situação da vulnerabilidade social. Desde quando começou essa pandemia, eu venho discutindo na Câmara e com nossos companheiros e até com a sociedade, de criarmos uma forma de dar melhor condição da segurança alimentar às pessoas. E hoje, mais do que nunca, depois de um ano, existe uma exaustão enorme do sistema financeiro e mais ainda daqueles mais vulneráveis, em que a gente não vê esse auxílio emergencial, que já foi de 600, hoje de 250, salvar a vida das pessoas, das nossas queridas amigas domésticas e tal, que não tem como fazer o trabalho todo dia, porque ainda tem o entrave do CPF. Então, Teresópolis hoje tem que investir em política social, né?
Em primeiro lugar, de empregabilidade. Em segundo lugar, de dar condição dessas pessoas se manterem, se sustentarem para enfrentar a pandemia, porque essa é a segunda pandemia, a pandemia social. Hoje nós temos uma padaria escola lá no Rosário, fechada, que fabricava, no tempo que eu fui secretário de Educação, 3 mil pães diários. Fechada a padaria. Fechada. Ela hoje tinha que estar funcionando, vendendo pães a preço de custo, que poderia ser 20 ou 25 centavos cada pão, trazendo condições das coisas funcionarem, ensinando profissão a quem tinha que aprender e vendendo seus alimentos lá a preço de custo, como também lancei a questão do café da manhã do trabalhador ali em uma daquelas lojas que a prefeitura tem na rodoviária, a R$1, para dar o café a esse pessoal que vem ali do bairro de São Pedro, vem do interior, vem do Meudon. A rodoviária é uma região central, que podia dar muita condição para que esse café da manhã fosse lançado. E mais do que isso, eu vi, acontece no Paraguai, uma rede de supermercados, na verdade, várias redes se uniram junto ao governo e criaram uma cesta básica de 30 itens a preço de custo. Teresópolis pode fazer isso, chamar todos os mercados, Flor da Posse, Regina, Extra, Pôr do Sol, todos os supermercados, criarmos uma cesta de alimentos a preço de custo. Hoje nós precisamos de quê? 3 mil famílias estão precisando de alimento, criaríamos 3 mil cestas de alimento distribuídas de acordo com a proporção de cada mercado. O Extra pode mais, pode 1.000, quem pode pouco pode 3 ou 4, mas fazer a preço de custo. Uma cesta hoje que está custando 200 e poucos reais, que já custou 100 ou até menos, mas com esse auge da inflação tudo subiu, ela ficasse a preço de custo, cadastrada pelo Serviço Social, e essas pessoas poderiam lá comprar seu alimento ao preço de nota fiscal. E o governo daria incentivo em impostos e outras coisas mais para garantir que essas pessoas pudessem comprar o alimento a menor preço. Isso é possível em Teresópolis. Até porque a pandemia não vai passar agora, isso não é coisa para daqui a um mês, isso é para daqui a um ano, o final dessa pandemia. O governo tem que partir do governo. Sim, nós reunimos esses supermercadistas, né, os donos da rede de alimentos, e criarmos uma cesta básica de interesse do trabalhador, que é o arroz, o feijão, o macarrão, os tomate, a farinha, o óleo, uma cesta de 20 itens, e colocar a preço de custo. Quanto custou? Essa cesta custa, de fato, apurado o imposto, R$80. Vender a esse preço subsidiado de R$80. Isso é uma contribuição que toda a rede de mercados pode dar a Teresópolis, que não vai ter prejuízo, vai vender o preço da nota. E nós daríamos segurança alimentar às pessoas. Perfeito, a gente volta, continua conversando com o presidente da Câmara. A Val está participando aqui do programa com a gente. Obrigado, Val. Jonas Murilo, muito bom programa. Um abraço para você, para o vereador. E manda um beijo para a Bibi. Manda sim, Bibi, um beijo para você. A Regina já fala. Léo, no caso de achar alguma incoerência, algum gasto errado, algum ilícito, explica para a gente qual o trâmite, o que isso pode causar na prefeitura, caso a CPI ache alguma coisa errada. A CPI não trabalha para encontrar coisas erradas. Ela trabalha para apurar de verdade como é que as coisas se deram, como elas aconteceram, né? E uma vez encontrando algum deslize ou algum erro, ou até alguma coisa bem danosa, a CPI irá colocar isso tudo no relatório, que vem para o plenário, e esse plenário irá decidir, a partir daí, se existe uma comissão processante, ou se isso vai para o Ministério Público Federal, porque muitas das coisas são verbas federais, para o Ministério Público Estadual, porque tem verbas do Estado, se vai para o Tribunal de Contas da União, porque tem verba federal, ou Tribunal de Contas do Estado. O importante, nesse momento, é realizarmos uma maneira em que a CPI apure de verdade o que aconteceu, sem criar opiniões tendenciosas antes. A CPI vai acontecer, vai investigar, vai fazer, e ao final disso tudo, o que tiver de se tomar como atitude vai ser tomado. Perfeito. Cristiano Menendez está aqui com a gente. Hélio, boa noite. Leonardo, boa noite. No auge da pandemia, gente, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Quando for escrever, escreve um pouquinho menos, senão fica muito grande, é muita coisa para ler. Cristiano, obrigado, irmão. No auge da pandemia, o legislativo veio de encontro ao executivo. E o caos, inicialmente, colaborou com R$100 mil e no fim do ano devolveu mais de 2,5 milhões de reais. Fizeram a parte que lhes cabia em socorro ao legislativo, sem contar que autorizou inúmeras demandas do Poder Executivo para o combate à Covid. Agora é o momento de fiscalizar, entender a real distribuição dos recursos políticos. O Legislativo está de parabéns, socorreu no momento que precisou e exerce seu papel de fiscalizador.
Harmonia e independência é o caminho. Quer comentar? Sim, de fato, a harmonia é o verdadeiro caminho, baseado na independência. A Câmara, no primeiro momento em que começou a pandemia, lançou mão de uma parte do caixa, encaminhou R$100 mil à Prefeitura, que foi utilizado para fazer doação de valores e recursos para a cesta de alimentos, da Feirinha do Alto, do mercado da rodoviária, do Jorge Elian, e para a Feira das Mulheres de Artesanato lá da praça. E a Câmara, entendendo a pandemia, acabou com o recesso parlamentar ano passado, no mês de julho não teve recesso, continuou trabalhando, foi a primeira Câmara do Estado a criar a sessão virtual, em que os vereadores de casa faziam parte da sessão, naquele momento em que não se poderia ter a questão que tinha que ter, na verdade, a questão do isolamento social, e nós, na administração, desde aquela primeira hora, começamos a economizar para contribuir com Teresópolis e devolvemos R$2.670.000 ao prefeito, que no dia da devolução se comprometeu em investir na saúde, e é o que agora a gente quer saber dele, tem certeza que ele irá fazer essa prestação de conta, demonstrando que todo esse esforço do Legislativo, R$2.670.000, que equivalem a 2 meses inteiros do que a Câmara recebe, Hélio. Então, dos 12 meses que a Câmara recebeu, só ficou com 10. 2 meses foram integralmente devolvidos. Perfeito. A Bibi já respondeu aqui, já recebeu o beijo lá, hein? Lozeni, vou passar a informação aqui para o vereador e com certeza ele vai verificar isso. Falaram para mim, Lozeni de Oliveira Mateus, que o Sopão está pedindo CPF. Não seria uma injustiça para quem só tem o Sopão para se alimentar? Estão passando essa informação para a gente. Com certeza, eu creio que isso deva ser apurado, porque não tem dia para comer par ou ímpar. Né? Eu acho que não, até porque nem nos restaurantes isso acontece, né? Os caras têm que comer. Bom, eu vou para o intervalo comercial, rapidamente a gente está de volta. Lembrando o seguinte, lá no alto, Mandacaru, a tua pizzaria, Mandacaru, ali pertinho da feirinha. Você chegou na feirinha, entrou à direita em direção ao Comari, 50 metros depois está ali o Alexandre esperando a gente na pizzaria Mandacaru. Mandacaru, com certeza, excelente. Melhor pizzaria de Teresópolis. Mandacaru. Voltamos já.